Vamos abrir nossa Bíblia agora. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Assim que você achar, por favor, fique de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos repetir todos juntos só a primeira parte desse versículo, que diz assim: pela graça de Deus sou o que sou. Vamos lá? Pela graça de Deus sou o que sou. De novo. Pela graça de Deus sou o que sou. Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, nós buscamos Tua face nesse momento precioso que temos de meditar na Tua palavra. Queremos aqui reconhecer que nós não temos condição de entender a Tua palavra, a não ser que o Senhor mesmo a revele para nós. A Tua palavra não se entende com o intelecto, com a sabedoria humana. Ao contrário, os Teus mistérios estão ocultos dos sábios e entendidos, mas são revelados aos pequeninos. Dá-nos um coração agora de criança, um coração desarmado, um coração crédulo, um coração confiante, para a gente poder ouvir a Tua voz e acreditar na Tua palavra. Dá-nos um momento tranquilo agora, ó Deus, sem nenhuma manifestação contrária à Tua palavra, seja ela carnal, seja ela espiritual. Nós queremos repreender tudo em nome de Jesus e pedir que o Senhor agora aquiete o nosso coração, tire todo atropelo, toda inquietação, toda agitação, toda ansiedade. Colocamos tudo na Tua cruz agora e nos sentamos aos Teus pés para ouvir o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Como vencer a crise de identidade? Como vencer a crise de identidade? É o que eu gostaria e vou, se Deus permitir, compartilhar com a igreja nessa tarde. Nós vivemos dias em que instaurou-se uma crise de identidade sem precedentes. As pessoas estão enlouquecendo. Os consultórios psiquiátricos, de psicólogos, estão lotados, porque as pessoas não sabem mais quem são, elas não sabem de onde vieram, elas não sabem o que estão fazendo nesse mundo e elas não sabem para onde vão. Então o mundo está enlouquecendo, estamos vivendo uma crise de identidade sem precedentes na história da humanidade, porque nesses dias o homem não vale mais pelo que ele é, e sim pelo que ele tem, ou pelo que ele faz. E isso está minando as estruturas da humanidade, de nós, pessoas, que somos seres humanos e não fazeres humanos. A gente conscientemente pode não saber disso, mas devagarzinho isso vai minando nossas estruturas. E nós não estamos mais sabendo lidar com as questões da vida. Nós não conseguimos mais lidar com as situações, com a morte, com a enfermidade, com a perda, com a decepção, coisas que são comuns no dia a dia. Sempre foi comum no dia a dia das pessoas, desde que o mundo é mundo, mas hoje nós não sabemos mais lidar com isso, porque nós estamos sendo aos poucos desumanizados, e a Bíblia tem resposta para isso também, não é? Esse texto que nós lemos, Paulo faz uma declaração incrível, ele diz para os coríntios: pela graça de Deus eu sou o que sou, e ele sabia quem era. Por que ele sabia quem era? Porque ele já havia tido um encontro com o Senhor Jesus. Então eu quero caminhar com os irmãos na Bíblia sobre algumas questões sobre esse tema, a crise de identidade. Como vencer essa crise que se instalou em nosso meio? A primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja é o seguinte: eu não sou quem eu penso que eu sou. Esse é o primeiro ponto. Você pode repetir isso para quem está do seu lado? Eu não sou quem eu penso que eu sou. Quando nós lemos em Romanos, por exemplo, capítulo 12, versículo 3, nós vemos escrito algo muito interessante para nós. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação,
segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que a Bíblia está dizendo? Se o que nós somos for determinado pelo que nós pensamos de nós mesmos, nós vamos ter problemas. Porque às vezes nós pensamos que somos mais do que somos. E às vezes nós pensamos que somos menos que somos também. Se eu penso que eu sou mais do que eu sou, isso é soberba. Se eu penso que eu sou menos do que eu sou, isso é complexo de inferioridade. Então, a mesma graça que Paulo invoca para dizer eu sou o que sou, ele invoca aqui nesse texto, agora aos Romanos, para dizer que pela graça nós também não devemos pensar de nós além do que convém. Nós temos exemplos bíblicos dos dois lados. Por exemplo, segundo o livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, está escrito assim: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como Absalão. Aitofel era um dos conselheiros. E ele tinha um conselho tão bom que ele estava acostumado que tudo que ele falava as pessoas seguiam à risca. Absalão se aconselhou com Aitofel, o ancião. O conselho de Aitofel foi melhor, só que a Bíblia diz que Deus confundiu o conselho de Aitofel. Porque se Absalão seguisse esse conselho, Davi seria destruído, e Deus estava do lado de Davi. Então Deus confundiu o conselho de Aitofel e Absalão não seguiu o seu conselho. Sabe o que Aitofel fez? Olha o que está escrito no capítulo 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se, foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. O camarada achava que ele se achava tão bom, porque o conselho dele era como Deus falando, que um dia que alguém não seguiu o seu conselho, ele se matou. E se matou numa boa, né? Foi para casa, deu comida para o jumento, albardou o jumento, colocou em ordem seus negócios, pagou as contas, disse, mulher, a carnezinha do INSS está aqui, aquela conta ali, e se enforcou. Isso é o que acontece quando nós traçamos nossos valores, ou nossa personalidade, ou quem nós somos, pela nossa própria opinião, ou pelo nosso próprio conselho. Às vezes eu penso que eu sou mais do que eu sou. O conselho de Aitofel não era a palavra de Deus. Estava longe de ser a palavra de Deus. Nenhum ser humano tem a palavra como se fosse a palavra de Deus. Isso é um perigo para nós, inclusive pastores. Nenhum de nós é o dono da verdade. Nenhum de nós está numa posição de tudo que a gente diz as pessoas têm que seguir. Nós temos o direito de errar, e erramos muitas vezes. Até como assembleia de membros, que é a última palavra numa igreja congregacional, às vezes nós erramos e tomamos decisões erradas, temos que rever. Isso acontece não poucas vezes. E isso é normal, porque nós não somos deuses, nós erramos. Então eu não devo achar que eu sou mais do que eu sou. Eu não estou com essa bola toda. A Bíblia diz que eu sou pecador. Eu ainda não tenho um corpo glorificado. Eu erro, estou sujeito a errar. Então eu preciso me colocar no meu lugar. De outro lado, eu também não posso pensar de mim menos do que eu sou. A Bíblia fala também, lá no livro de Números, no capítulo 13, versículo 33, uma situação oposta. Quando os filhos de Deus, né, o povo de Israel, estavam às portas da terra prometida, e Deus manda que eles vão lá espiar a terra, e eles vão espiar, são selecionados 12 espias, um príncipe de cada tribo, não foi uma pessoa qualquer, foi um líder, foi um príncipe de cada tribo. Eles foram, espiaram a terra, e viram que realmente a terra era muito boa, era uma terra que manava leite e mel. Viram cacho de uva sendo carregado por 2 pessoas com vara no ombro, tamanho era o potencial daquela terra. Entretanto, quando trouxeram o relatório, no capítulo 13, versículo 33, eles contaram toda a bênção que viram na terra prometida, mas terminaram assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, a terra é muito boa, mas não dá para nós não. O povo lá é muito grande, são gigantes, não tem a menor chance de a gente entrar lá e tirar eles de lá. Então, nosso negócio é arrumar um lugarzinho aqui mesmo no deserto, ou voltar para o Egito, alguma coisa assim.
porque lá não dá para a gente entrar. Então, quando o povo olhou para si e se viu como gafanhoto, o que aconteceu? O inimigo também viu como gafanhoto. Provérbios diz isso, né? Como o homem pensa em sua alma, assim ele o é. Se você se acha burro, você vai ficar reprovado na prova. Se você se acha desastrado, você vai viver derrubando as coisas no chão. Se você já vai fazer uma prova na autoescola, dizendo, não vou conseguir fazer aquela baliza, você não vai conseguir fazer aquela baliza. Porque o complexo de inferioridade nos trava. O povo de Deus passou por isso, né? E por causa disso aqui, né, esse episódio aqui foi um episódio que marcou a história do povo de Deus. Por causa desse episódio, o povo não entrou na terra. Todos os que saíram do Egito morreram pelo caminho. Deus fez o povo andar em círculo 40 anos até que morresse o último. Dos que saíram do Egito, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Saíram lá rapazinho do Egito e entraram já na terra de Canaã com bastante idade. Os outros ficaram pelo caminho porque não creram, tentaram a Deus, não creram que Deus era suficiente para dar a eles a terra prometida. Então, queridos, você não é quem você pensa que é, pode ter certeza disso. Pode ser que você pense que é mais do que é, ou talvez pode ser que você pense que é muito menos do que você é mesmo. Você não deve traçar a sua personalidade, o seu ser, pela sua própria mentalidade, pelo seu próprio conceito. Você pode estar laborando num grande equívoco. A segunda coisa é que eu não sou também quem o diabo diz que eu sou. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Sim, porque o diabo, é aquele que vive perambulando pelos ares, ele quis ser igual a Deus, foi expulso do céu, lá ele não pode ficar, na terra também ele não pode ficar, porque a terra foi dada para o homem cultivar e guardar, ele fica perambulando nos ares, procurando alguém para atrapalhar. Pedro 5 diz que ele procura alguém como um leão rugindo para tragar. Então ele olha você na sua família, vê tudo bem lá, ele diz, tem que atrapalhar a vida desse camarada. Ele vive de rodear a terra e passear por ela. Se você ler os capítulos 1 e 2 de Jó, você vai ver o que o inimigo faz. Ele vive rodeando a terra e passeando ao redor dela, procurando um jeito de atrapalhar a vida do ser querido de Deus. E ele fica vendo as nossas falhas e chega para Deus e conta tudinho. E ele vive nos acusando. Então, por causa dele, muitas vezes a gente tem um péssimo conceito da gente mesmo. Porque ele vive apontando para nós o nosso passado. Ele vive tentando mostrar para nós quem a gente era. E todos nós que estamos hoje aqui dentro da igreja somos ex alguma coisa, não é verdade? Se você não é ex alguma coisa, você não é crente. Todos nós somos ex alguma coisa. Uns ex mais, outros ex menos, mas ex alguma coisa nós somos. Então, o diabo, ele usa essas coisas que nós fomos outrora, quando não conhecíamos a Jesus como nosso Salvador, e fica nos acusando. A respeito de Jó, ele disse para Deus o seguinte, esse Jó aí, ele só teme ao Senhor porque ele tem tudo. Você acha que Jó teme ao Senhor debalde? Então, Satanás falou assim, você acha que Jó serve ao Senhor à toa? O Senhor cercou ele de tudo de bom e do melhor. Tira essas coisas para você ver se ele vai continuar sendo crente. E Deus falou assim, eu sei quem é meu servo Jó, pode tirar. E Satanás tirou e Jó disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não é que o Satanás voltou lá, mas as coisas o cara aguenta, mas se você mexer nele, na saúde dele, ele vai blasfemar. Deus falou, não, eu conheço meu servo, pode ir lá, pode mexer, matar não, mas pode tocar nele. E Satanás foi lá e encheu Jó de pereba, e Jó em nada blasfemou contra o nome do Senhor. Então Satanás saiu e foi embora. Então ele vive disso, de nos acusar. E se a gente ficar dando ouvido para ele, ele vai ficar sempre ressaltando nossos defeitos. Esse negócio de ressaltar defeito, eu tenho para mim que é coisa do Satanás. Porque às vezes você toca 5 músicas perfeitas, na última nota você deu uma desafinadinha, irmão. Hoje vocês deram uma desafinada lá, hein? Não é capaz de dizer, olha, vocês tocaram 4 músicas muito bem hoje, hein? Parabéns. Mas a gente sempre realça os defeitos. A esposa faz o almoço, né?
Faz arroz, feijão, maionese, farofa, carne assada, está tudo gostoso, né? Mas o arroz deu uma pegadinha no fundo de nada. O camarada já vai e fala assim, esse arroz está com gostinho de queimado, né, bem? Né? Não elogiou a carne, não elogiou a farofa, não elogiou a batata, não elogiou nada. Mas o arroz que estava com gostinho de queimado, ele faz questão de ressaltar. Então, na Bíblia, quem faz esse papel aqui, vocês sabem quem é, né? Ele vive dizendo que nós não valemos nada, que nós não podemos, que nós não vamos conseguir. Quem você pensa que é para estar em cima aí, cantando, levantando a mãozinha, pensa que eu não sei o que você andou fazendo aí o ano passado, agora vem dar uma de crente aí, ó. Fez e aconteceu, agora está aí falando, pregando, cantando, sentado em banco de igreja. Quem não te conhece que te compra, né? Ele vive falando isso. E às vezes usa nossos próprios parentes, pessoas queridas nossas. Às vezes é o pai que fala isso, é a mãe que fala isso, é o irmão que fala isso. E a gente deixa essas coisas penetrar na nossa mente, isso vai minando nossas estruturas. E daqui a pouco, ao invés de eu buscar saber quem de fato eu sou, eu vou dando vazão ao que o inimigo diz e acabo acreditando naquilo que ele fala de mim. Toda vez que o diabo mostrar para você o seu passado, você mostra para ele o futuro dele. Portanto, eu não sou quem eu penso que eu sou, e eu não sou também quem o inimigo diz que eu sou. Em terceiro lugar, eu também não sou quem as pessoas dizem que eu sou. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 16 ao 19. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, eu não sou quem as pessoas dizem que eu sou. Por quê? As pessoas podem dar a sua opinião a meu respeito, mas nós não podemos ser movidos a opiniões. Porque opinião, cada um tem a sua. Jesus fala um negócio interessante aqui, eu gosto demais desse texto. Aqui está dizendo o que para nós, irmãos? É impossível agradar todo mundo. Você toca a lamentação, o cara não chora. Aí você toca uma alegre, ele não ri. O que ele quer? Tocamos flauta, você não dança. Aí nós tocamos uma lamentação, você não chora. O que você quer então? Se eu bebo vinho, sou glutão e bebedor de vinho. Se eu faço jejum, não como, eu tenho demônio. O que você quer? Tem pessoas que são absolutamente impossíveis de agradar. Tem pessoa que é assim, eu não comi e não gostei. Se você faz, você não devia ter feito sem falar. Está atropelando. Se você não faz, mas por que você não fez, gente? Só faz quando é mandado. Vou te contar uma coisa, hein? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Só funciona mandado. Tem gente que é assim. Quem já não teve um chefe assim? Quem já não teve um pai assim? Uma mãe assim? Um colega de trabalho assim? Tem pessoas que são impossíveis de agradar. Se você faz, não era para fazer. Se você não faz, era para ter feito. Nunca estão satisfeitos. Se a música é alegre, está ruim. Se a música é devagar, está ruim também. Se bate palma, está ruim. Se não bate, está ruim. Sempre tem alguma coisa ruim. Isso é opinião. Opinião, cada um tem a sua. Paulo discorre sobre a opinião lá em Romanos capítulo 14, e é um negócio bem legal. E ele diz o seguinte, vocês acolham todo mundo, inclusive aquele que é débil na fé, mas não para discutir opinião. Opinião não se discute. Um crê que pode comer de tudo, o outro acha que só pode comer legume. E ele diz, aquele que come, dá graças a Deus e come. Aquele que não come, dá graças a Deus e não come. Porque a Bíblia não fechou questão sobre isso. Aí fica aquele irmão, eu como carne de porco, né? Aí o outro, eu não como carne de porco. Dá uma briga na igreja se pode comer carne de porco, se não pode comer carne de porco. Eu particularmente como. Agora, se você não come, irmãos, parabéns, não está perdendo nada também, que só faz mal. Carne de porco é um veneno. Colesterol para o fígado, então não precisamos brigar por causa disso. Se você come chouriço, come frango ao molho pardo, você vai dar graças a Deus e vai comer, não vai? Aí tem irmão que não come, entende que não pode comer sangue. Você vai brigar com ele, vai ficar inimigo dele? Isso é uma questão de opinião. Paulo diz que você não precisa brigar por causa disso. Nas coisas fundamentais, unidade. Nas essenciais, unidade. Nas não essenciais, diversidade. E em todas as coisas, caridade. Amor. Não é para brigar por causa de opinião. Então, irmãos, você é
aquilo que as pessoas dizem que você é? Se as pessoas dizem que você é incompetente ou ela acha você incompetente? Porque você não faz do jeito dela. Você acha que canta mal ou prega mal porque as pessoas dizem que você é ruim? Porque essa é a opinião delas? Ou você é ruim mesmo? Nós não podemos nos deixar dirigir e levar pela opinião das pessoas. Porque as pessoas também erram ao formar opiniões. E a opinião muda. Eu já mudei de opinião várias vezes sobre determinadas coisas. Nós não podemos fazer disso a palavra de Deus. Então nós não podemos deixar que a opinião das pessoas digam quem nós somos de fato. Porque eu não sou quem as pessoas dizem que eu sou. Bom, eu não sou quem eu penso que sou. Eu não sou quem o diabo diz que eu sou. Eu não sou também quem as pessoas dizem que eu sou. Você pode dizer, pastor, eu já não estou sabendo nem quem eu sou mesmo, né? Eu também não sou o que as circunstâncias dizem que eu sou. Eu não sou aquilo que as circunstâncias ao meu redor parecem dizer que eu sou. Vamos ler em Mateus capítulo 11, versículos de 7 a 11. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista, né? Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus agora está falando de João Batista. Quais eram as circunstâncias em torno de João Batista? Um andarilho que andava clamando pelo deserto, ele mesmo diz, eu sou a voz que clama pelo deserto. Era um homem que andava sozinho, vestindo pele de camelo, coisa que ninguém vestia naquela época. Ele comia gafanhoto com mel. As circunstâncias ao redor desse homem fariam com que muita gente dissesse: mais um maluco, pobre coitado, mais um maluco, temos que amarrar e levar para o hospício. E outra coisa, com 30 e poucos anos, ele foi denunciar o adultério do rei Herodes, e o rei simplesmente mandou cortar a cabeça dele, e cortou. A menina, né, que era objeto do adultério, no dia do aniversário, falou assim, o rei falou, qual presente que você quer? Pode pedir qualquer coisa que eu dou. E ela falou assim, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei cortou a cabeça de João Batista e entregou para ela num prato. Jesus, quando soube disso, retirou para um cantinho para chorar, a Bíblia diz. Algum de nós diria que João Batista teve um ministério próspero? Agora, as circunstâncias ao redor de João Batista diziam quem era João Batista? Jesus Cristo disse que dentre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista. Tem alguns homens na Bíblia que receberam assim adjetivos fantásticos, né? Enoque andou com Deus, né? Que coisa maravilhosa. Quem andou com Deus? Na escola dominical, Enoque andou com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus e foi chamado também o pai da fé. Que homem. Agora vai ver a vida de Abraão, cheio de problema, familiar, então, ó. Mas a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheio de problema. Vocês conhecem, não preciso falar dele aqui. As circunstâncias ao nosso redor não dizem quem nós somos. Parecem dizer, mas não dizem. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que Deus está construindo em nós é muito maior do que aquilo que está acontecendo conosco. É muito maior. Alguém pode olhar para você e dizer assim, olha lá, diz que é crente, ela está desempregado, está sozinho, está sendo processado injustamente, perdeu o processo, vai ter que desocupar a casa. Alguém pode estar olhando para você, que adianta ser crente desse jeito? É um fracassado. Está lá, ó, fica lá cantando na igreja, mas está lá, ó, nada dá certo para ele. Veio uma lista de demissão na empresa, ele era o único crente na empresa, foi o único demitido. As circunstâncias parecem dizer que o camarada é um fracasso. Mas será que no céu, o que estão dizendo de você? O que será que estão dizendo no céu a respeito desse servo? Que todas as circunstâncias parecem dizer que ele é um fracasso.
de João Batista, Jesus estava dizendo: dentre os nascidos de mulher não tem igual João Batista. Porque João Batista, no pequeno tempo que ele exerceu seu ministério, ele foi autor das frases mais incríveis a respeito de Jesus e da igreja de Jesus. Foi João Batista que disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Foi João Batista que disse: quem tem a noiva é o noivo, eu sou só o amigo do noivo. Eu quero mais é ver a noiva com o noivo, eu não quero tomar a noiva do noivo, não. Eu sou só o amigo do noivo. Foi João Batista que disse: eu não sou digno de desamarrar a sandália desse homem. Então essas coisas, essas atitudes de João Batista que fizeram dele um sucesso. Irmãos, muito cuidado, porque as circunstâncias não dizem quem nós somos. Não é porque as coisas estão dando certo que Deus está abençoando e está feliz com o que você está fazendo ou com o que eu estou fazendo. E não é porque as coisas estão dando errado que Deus está te castigando, que Ele não te ama e que não tem um plano maravilhoso na sua vida. Noé construiu a arca, segundo os estudiosos, em 120 anos. E a longanimidade de Deus aguardava enquanto se construía a arca. Provavelmente Noé estava ali anunciando o dilúvio, chamando as pessoas para entrar. Ele não ganhou ninguém. Ele só colocou para dentro a família, male os filhos e as noras. Jeremias pregou 40 anos, não ganhou ninguém, ele chorava. Jeremias chegou a dizer para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor me iludiu. O Senhor disse para eu pregar que estaria comigo e o Senhor me iludiu, porque eu prego, daqui a pouco eu estou no tronco, eu vou lá, prego e estou no tronco, estou no poço, estou na cisterna, estou dentro da lama. Poucos de nós têm coragem de falar isso para Deus. Jeremias falou. E foi restaurado, porque lançou suas queixas diante de Deus. 40 anos pregando e nada. Um Baruquezinho lá, né, que andava com ele, mas deu umas pipocadas também. Agora Jonas, né? Jonas pregou um sermão. Deus mandou ele a Nínive. E Deus falou: vai a Nínive. E ele foi para Tarsis, né? Aí o peixe catou, jogou ele aqui de novo. E Deus disse: vai a Nínive. Então ele foi. O peixe não pegou Jonas e vomitou ele em Nínive, não, tá, gente? Vomitou ele no mesmo lugar que ele deveria estar, para ele decidir de novo. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Aí agora ele optou certo e foi. E Jonas só tinha uma mensagem. E a mensagem dele era o seguinte: ele pregava essa mensagem lambendo os beiços pela rua de Nínive. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E ele lambia os beiços, porque os ninivitas eram inimigos dos judeus. E eles eram gente ruim mesmo. E na guerra, quando eles conquistavam um povo, eles mandavam furar os olhos de todos os homens. E fazia como escravo e furava os olhos. Então Jonas estava assim: graças a Deus, Deus vai acabar com essa raça. E 3 dias a pé era o tamanho daquela cidade. E Jonas cruzou aquela cidade. Daqui a 40 dias, já era. Tudo acabado. O que aconteceu? Os ninivitas creram em Deus e se arrependeram. E Deus então fez o que ele disse que ia fazer lá em Jeremias 18, né? Quando eu disser a respeito de uma nação para derrubar e arrancar, e esse povo se arrepender, e eu também voltarei atrás e não destruo. E Deus não destruiu Nínive. Jonas ficou possesso, ele foi para trás de uma moita e falou: eu quero morrer, eu sabia, por isso que eu não queria ir lá, eu sabia que o Senhor ia perdoar. E Deus falou assim: rapaz, mas que isso? E fez crescer aquela plantinha, né, e tal, nós conhecemos a história de Jonas bem. Agora eu pergunto: se nós fôssemos eleger hoje um pastor para a igreja, quem nós gostaríamos de chamar? Um que prega 120 anos e não ganha ninguém? Ou um que prega 3 dias e ganha mais de 1 milhão de pessoas? Porque Nínive tinha mais de 1 milhão de pessoas. Só menor de idade tinha 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Com uma mensagem, com poucas palavras, o camarada era carismático, ganhou mais de 1 milhão de pessoas. Quem nós queremos? Quem era o sucesso aos olhos dos homens? Quem as circunstâncias diziam que tinha a aprovação de Deus? Noé, a Bíblia diz que andava com Deus no meio de uma geração corrompida e corrupta, mas não conseguiu êxito na sua pregação. Jeremias era um homem de Deus, chorava, profeta escolhido antes de estar no ventre da mãe. Pregou e nada. Qualquer um ia dizer assim: mas é um fracasso mesmo, né? A igreja desse cara vai fechar, vai falir, não ganha ninguém. E Jonas? Um servo desobediente, um servo rancoroso, um servo que não amava as pessoas e não temia a Deus. No entanto, o ministério dele foi um sucesso total. As circunstâncias não dizem quem nós somos. Vira para o irmão que está aí atrás de você agora e fala para ele, bem olhando nos olhos assim: irmãos, as circunstâncias não dizem quem você é. Aquilo que Deus está construindo em você é muito maior do que a situação que você está vivendo agora, pode ter certeza. Agora,
eu tenho que falar do mais importante. A quem eu sou então? A Bíblia diz que eu sou o que sou. Eu não sou quem eu penso que sou, eu não sou quem o diabo diz que eu sou, eu não sou quem as pessoas dizem que eu sou, eu não sou quem as circunstâncias parecem dizer que eu sou o que eu sou. E a Bíblia diz quem eu sou. Vamos ler um texto muito jóia, que está em Mateus capítulo 3, versículos 16 em diante. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia o quê? Vamos todo mundo junto? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa frase saiu da boca de quem? Quem que Jesus é? Meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, olha só, logo depois disso, a mudança de capítulo aí às vezes atrapalha a gente seguir o contexto direitinho, né? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus para Jesus? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você é meu filho, você é amado e eu tenho prazer em você. Mas agora Jesus é levado para o deserto. E ali ele está 40 dias sem ter o que comer e sem ter o que beber. O tentador se aproxima e faz o que ele tenta fazer com todos nós. Se você é filho de Deus, e aqui ele não está duvidando que Jesus é filho de Deus, nem poderia, porque ele veio lá de cima e ele sabe que é mesmo. Esse se aqui é já que, lembra do Jack, né? Já que é filho de Deus. Viva como um filho de Deus. Prove que você é filho de Deus. As circunstâncias que você está vivendo não estão dizendo que você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus, rapaz. Como que um filho de Deus fica aqui passando esse perrengue no deserto, 40 dias sem comer e sem beber? Um filho de Deus não passa necessidade. Um filho de Deus não fica abandonado no deserto. Um filho de Deus não fica com a despensa vazia. Já que você é filho de Deus, viva como um filho de Deus. Mostre que você é filho de Deus. Prove que você é filho de Deus. Isso é uma artimanha infernal. Dizer o seguinte: se você é filho de Deus, você não pode passar aperto. Aí quando Satanás sugere para Jesus: você é filho de Deus, você não pode viver desse jeito, manda essas pedras transformarem em pão. O que Jesus responde? Está escrito: o homem não vive do que tem, o homem não vive daquilo que faz, o homem vive daquilo que sai da boca de Deus. E Deus já disse que eu sou filho dele, que eu sou amado dele, e que ele tem prazer em mim. Eu não tenho que provar para você que eu sou filho de Deus, eu não tenho que mostrar para você que eu sou filho de Deus, nem para ninguém, porque eu já sei que eu sou, porque Deus disse que eu sou. E fim de papo, acabou a conversa. Agora você vê a tentação como é que é. Teria algum problema Jesus transformar aquelas pedras em pão para comer? Essencialmente não. Que eu saiba, transformar pedra em pão não é pecado. Jesus mandaria e as pedras realmente se transformariam em pães e ele comeria. A necessidade era legítima, né? O ato não seria pecaminoso. Agora, olha o problema. Primeiro, Jesus teria feito seu primeiro milagre na terra por sugestão de Satanás. E ele disse: eu vim para fazer a vontade do Pai. E ele estaria fazendo o seu primeiro milagre por sugestão de Satanás. Segundo problema, Jesus estaria fazendo o seu primeiro milagre em benefício próprio. E ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Olha o problema. Jesus tinha noção de que aquilo que Deus estava fazendo ao redor dele, na circunstância toda, era algo muito maior do que aquela situação que ele estava vivendo naquele momento. E esse é um desafio para nós, queridos. Nós temos que nos contentar com aquilo que sai da boca de Deus. Esse é o nosso problema. Nós não nos contentamos com aquilo que sai da boca de Deus. Porque Deus já disse quem eu sou, quem você é. Deus já disse. Deus já disse aqui, ó, na Bíblia, de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Só que às vezes,
você pensa diferente. Às vezes, o diabo sopra diferente. E muitas vezes as pessoas dizem diferente. E também as circunstâncias ao seu redor parecem apontar para um lado diferente. Porque eu não consigo conciliar as coisas. Como eu sou um filho amado de Deus, se Ele deixou meu filho de 2 anos morrer naquele hospital? Onde estava Deus quando meu filho morreu? E alguém respondeu, estava no mesmo lugar onde estava quando o filho dele morreu. Porque aquilo que Deus está fazendo é muito maior do que um ato isolado. Onde estava Deus quando roubaram meu carro, que eu comprei com tanto sacrifício? Onde estava Deus quando meu marido me traiu e foi embora de casa? Onde estava Deus quando eu fui demitido com esse monte de filho para sustentar? São perguntas que a nossa natureza incrédula caída fazem. Porque a gente olha para baixo, a gente olha para o momento, a gente olha para o umbigo, um palmo na frente do nariz. A gente prefere acreditar nas circunstâncias do que acreditar naquilo que Deus falou. Jesus não caía em tentação de jeito nenhum, porque ele sabia quem ele era. Porque ele acreditava naquilo que Deus dizia que ele era. Então as circunstâncias da vida dele não alteravam o seu estado mental, seu estilo de vida, suas decisões, nem seu estado de espírito. Ainda que alguém o esbofeteasse, ainda que um amigo seu o traísse, ainda que ele fosse pregado injustamente numa cruz, nada mudava aquilo que Deus falou a respeito dele. Então nós vivemos nessa encruzilhada, querido. Quem é que Deus disse que você é? Não importa o que eu pense, não importa o que as pessoas digam, ou o que as circunstâncias aparentem. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E Deus diz que eu fui criado para o louvor da sua glória. Lá em Romanos 10, 29 e 30, diz que quando Deus criou a nós, homens, Ele quis construir uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Então, Ele me criou para ser seu filho, ser irmão de Cristo, e Cristo o primogênito de muitos irmãos. É como um casal que se casa, não é obrigado a ter filho, mas por amor tem. Deus não precisava ter nos criado. Teve um herege aí que falou que Deus nos criou porque Ele precisava de alguém para se comunicar. Aonde? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, conversa entre si de eternidade a eternidade. Deus me criou porque Ele quis, foi um ato de amor, como um pai, um casal que quer ter filho, um ato de amor. Me fez para ser seu filho amado. Então eu vim da onde? Eu vim direto do coração de Deus. Eu fui planejado no céu. Ah, pastor, mas eu descobri que eu nasci porque a tabela furou, minha mãe descontrolou, eu nasci, eu não fui planejado, não. Meu filho, pode ficar tranquilo. Eu também. Eu descobri depois de velho que a minha mãe casou com meu pai por causa de mim. Sofreu um perrengue danado. A gente tem 2 opções. Você cai no complexo de inferioridade ou você dá glória a Deus. Eu pensei o seguinte, quer dizer que minha mãe não planejou não? Meu pai também não? Minha avó também não? E eu estou aqui? Foi planejado lá, eu vim do coração de Deus. Ninguém vem a esse mundo a passeio. Se você está aqui, é porque Deus te planejou. Aí Ele planejou o jeito dele, furou camisinha, furou tabela, deixa para lá. Não entra nesse mérito não. Importante que você está aqui e Deus tem um plano na sua vida. Você veio do coração de Deus. Você não está nesse mundo a passeio, nem por acaso. Deus te ama, Jesus te ama. Ele tem um plano na sua vida. E aonde que eu estou? Eu estou no centro da sua vontade. Eu estou exatamente onde eu tinha que estar. Se você conhece a Cristo na sua vida, você vai saber que você vai estar aonde Ele quer que você esteja. Eu tenho certeza que eu ganho exatamente o salário que eu preciso. Nem 1 centavo a mais, nem a menos. Porque quem dá meu salário é Jesus. Porque a hora que Ele achar que eu preciso de aumento, Ele toca no coração lá do presidente, Ele dá aumento. E eu não reclamo, eu abro meu contra-cheque e dou glória a Deus, porque Deus sabe do que eu preciso, Ele conhece minha necessidade. Eu sou casado exatamente com a mulher que Deus separou para mim, então eu faço tudo para amar aquela baixinha e cuidar dela, e de vez em quando dá uns trabalhos, arranha a marcha, mas eu falo, não, o Senhor que me deu. Porque senão seria um caos, gente. Você começa a ver, será que eu casei com a pessoa certa mesmo? E tem gente que ainda divorcia e ainda com a consciência limpa. Não, pastor, agora eu estou desfazendo um erro, agora sim. Não, é bonito isso, né? Não, quando eu casei é que eu estava errado, agora eu estou desfazendo o erro, Deus deve estar feliz comigo. Ora, contar a história para boi dormir, Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio, né? Venhamos e convenhamos. Eu estou, se eu tenho Cristo dirigindo a minha vida, eu estou exatamente no lugar onde deveria estar. Meu carro está estacionado exatamente onde tinha que estar. Se o ladrão levou, na minha Bíblia está escrito que o meu Deus não dorme nem cochila. Ele viu e deixou. E Ele tem um plano nisso. Ele pode estar me tirando debaixo de uma carreta. Eu não sei, então não vou murmurar. E se eu precisar de um carro, Ele vai me dar outro.
Se eu precisar andar porque eu estou com meu colesterol alto e eu vou ter um infarto novo, Deus vai deixar eu andar a pé mais um pouco, e eu vou dar glória. Mas eu não vou murmurar, porque eu estou exatamente onde Deus disse que eu devo estar. E eu vou para onde Deus disse que eu vou. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. João capítulo 14. E eu quero que vocês vão para lá, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E a gente possa passar a eternidade junto. Lá não tem dor, não tem choro, não tem lágrima, não tem noite, não tem nada. É dia e noite na presença de Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. Querido, talvez você esteja nessa debandada, né? Desse estouro da boiada aí, dessa sociedade que a gente vive. Acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando, correndo para lá e para cá, seu dia, 24 horas não está dando para você. Você não sabe quem você é, você não sabe por que você está vivendo, você não sabe por que as coisas acontecem. Deus está te chamando nessa noite para sair dessa debandada. Deus conhece você pelo seu nome, Deus sabe seu endereço, seu sobrenome, sua história. Deus sabe das coisas que você tem guardado no fundo do seu coração que ninguém mais sabe. Deus quer revelar a você a sua identidade. Jesus não caía nas tentações, não tinha depressão, não tinha nada de ruim com ele, nem doença ele pegava, porque ele sabia exatamente quem ele era. Ele acreditava naquilo que Deus falava e pronto. Ele sabia que ele era filho de Deus, ele sabia que ele era amado, ele sabia que Deus tinha prazer nele, o resto não importava. Você sabe disso, querido? Você sabe que você é filho de Deus? Ah, pastor, mas eu não me sinto um filho de Deus. O fato de você não se sentir filho do seu pai não quer dizer que você não seja filho do seu pai. Você é. Vai lá na certidão, está registrado. Ele é seu pai. Às vezes você não sente, mas ele é. Nós não vivemos pelo que nós sentimos, pelo que nós achamos, da nossa cabeça louca, caída. Nós temos que acreditar naquilo que Deus fala de nós. Você é filho de Deus. Você é amado por Deus. Deus não fez você para ser infeliz, para ser um fracasso. E Deus tem um lugar reservado para você.